Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma tentativa meio que desesperada da imprensa para ver se consegue de novo destaque no tal do plano do golpe, lá aquele caso lá dos kids pretos e coisa e tal, que a gente já explicou que flopou completamente, ninguém levou aquilo a sério, né? Todo mundo olhou para aquilo e falou, pô, bacana, realmente, olha só, a acusação é séria, se isso aqui for verdade, né, acusação séria, mas cadê as evidências de que aconteceu esse troço todo, né? E aí não tem nada no relatório da PF, né? Enfim, a imprensa continua tentando reviver esse assunto, né, de gerar volume com esse assunto. E agora vieram com uma. Isso aqui é um exemplo, né? Aqui, ó. Bolsonaro considera abrigo em embaixada visando proteção contra decreto de prisão. Que besteira é essa, pô? Bolsonaro, para que o Bolsonaro vai fazer isso? Não tem nenhuma chance do Bolsonaro ser preso agora, até porque já teve o indiciamento dele, já está com PGR, é coisa, a investigação no que tange a ele não tem mais por que ser. Por que ele teria prisão preventiva agora? Né? Não tem lógica isso daqui. Isso daqui é justamente a imprensa querendo jogar a Jovem Pan. Lembra da época que a Jovem Pan era de direita, galera? Vocês lembram dessa época? A imprensa, inclusive a Jovem Pan, está querendo aqui tentar dizer que o Bolsonaro pode fugir, então tem que mandar um mandado de prisão para ele, porque ele pode fugir, não sei o que lá. De novo, mas tem uma novidade agora, que é isso daqui, ó, olha só. Moraes levaria 50 milhões de dólares para fraudar a eleição, disse Bolsonaro. Isso aqui, segundo estou dizendo aqui, estaria numa declaração, numa reunião de 5 de julho de 2022, gravada num computador do Mauro Cid, aquela reunião que a gente já teve acesso a partes dessa reunião, agora a gente fica sabendo que teve uma parte que eles não tinham liberado antes, mas liberaram agora, essa parte em que o Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes levaria 50 milhões. O que eles estão querendo fazer com isso? Estão querendo dizer não, que Bolsonaro acusou Alexandre de Moraes de ganhar dinheiro, de fraudar a eleição por dinheiro e não sei o que lá e coisa e tal. Sendo que não, Bolsonaro não acusou. Aliás, na própria reunião, o Bolsonaro fala que não tem provas disso. Ou seja, que não foi uma acusação. Né? Ele disse que teme que o Alexandre de Moraes tenha recebido dinheiro de fato. Olha só o que eles estão fazendo aqui. O desespero deles de tentar alguma coisa que cole contra o Bolsonaro, eles estão levantando esse troço aqui. Só que isso daqui tem um risco disso colar, mas colar do lado errado. Colar do lado do Alexandre de Moraes. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por R. Durso, ninguém, perdi o nome de quem sugeriu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha a manchete do Poder 360. Eu nem vou falar dessa outra aqui, tá? Essa aqui eu trouxe só como um exemplo das muitas coisas que a imprensa tem tentado levantar e para ver se alguma coisa cola, né? A política de gerar fake news na internet continua a mesma, né? A imprensa tradicional socialista quer gerar alguma coisa que cola. Então ela joga um monte de coisa no ar para ver o que cola, né? Os russos fazem isso também, jogam um monte de besteira no ar. Vai que alguma coisa cola. Alguma coisa que colar, aí ali eles tentam, né, reforçar essa mensagem. Né? Isso daqui, eu não vou nem falar sobre isso porque isso aqui é besteira. Né? Mas essa outra aqui me parece um tom assim, de desespero absurdo. Só que é um tom de desespero absurdo que, por outro lado, corre o risco de colar isso daqui. Né? Então vamos ver o que é o assunto aqui. Né? O Poder 360 traz para a gente que o ex-presidente Jair Bolsonaro disse em uma reunião realizada no dia 5 de julho de 2022 que Alexandre de Moraes, ministros do STF, o presidente do TSE, teria recebido 50 milhões de dólares para supostamente fraudar a eleição em 2022. O ex-chefe do Executivo também citou que outros magistrados da Corte Eleitoral, como Edson Fachin e Roberto Barroso, teriam sido pagos pela prática fraudulenta também, né? E por que eu estou dizendo que isso é um absurdo, né, essa acusação que eles estão fazendo? Porque vão acusar Bolsonaro de quê? Ele não fez essa acusação, ele falou reservadamente numa reunião com o ministro sobre isso. Isso não é expor o problema. Né? Se ele quisesse atingir o Alexandre de Moraes, em tese, isso poderia ser um caso de calúnia. Se ele tivesse falado publicamente para o público, né, que o Alexandre de Moraes de fato fez, né, teria recebido 50 milhões de reais e coisa e tal, isso poderia ser o crime de calúnia. Ele está acusando o Alexandre de Moraes de algo que, até onde nós sabemos, não aconteceu. Né? Ou seja, está imputando falsamente ao Alexandre de Moraes a prática de um crime. Só que Bolsonaro fez isso numa reunião fechada, cujo o conteúdo dessa reunião nunca foi publicado, nunca saiu para ninguém isso daí.
Ou seja, estão querendo acusar Bolsonaro de quê nisso aqui? Não tem crime nenhum nessa história. Não tem nada que ele tenha dito sobre isso daí, né? Aqui, ó. A gravação foi obtida em um computador apreendido pela PF com ajudante de ordem de Bolsonaro. E, de novo, repara que é coisa requentada, né? Mais uma vez, é um caso daquela reunião que o Bolsonaro falou com o general Heleno, lembra daquela reunião? Em que ele criticava a urna eletrônica, falava dos problemas da urna eletrônica, e, enfim, a gente já falou sobre isso. Isso aqui não é coisa nova, ele já tem isso daqui, ó, há tempos. É o que eu falo para vocês, é uma operação desastrada, e uma operação que está atingindo patamares de absurdo e de desespero no final das contas, que eles querem alguma coisa que colhe, né? Alguma coisa que as pessoas de fato olhem para Bolsonaro e achem, caramba, que absurdo, como ousa ele acusar o Alexandre de Moraes de receber 50 milhões de dólares, né? Aqui, ó, olha só o que ele teria dito aqui. Ó. Em um dos trechos, o Bolsonaro afirmou não ter provas do recebimento desse pagamento por parte do ministro do STF, mas que não resta dúvida que ele teria sido feito. Será que é grana que tem nisso? Eu chutei um número aleatório, 50 mil reais, 50 milhões de dólares. Eu já fui convidado para lugares cabulosos aqui em Brasília. Pois é, eu não duvido nada que tenham oferecido dinheiro para o Bolsonaro, né? E aí, que corre o risco disso de fato colar, mas colar para o outro lado, ou seja, colar com a população achando que, olha, pode ser isso que tem por trás dessa história toda, né? Porque, veja, a gente está nessa coisa toda, né? Qual que é a motivação do STF nessa história? Está na cara que o STF tem uma motivação política. Até aqui, a minha visão é que o STF tinha motivação política de reviver o PSDB. Faz sentido, o Alexandre de Moraes foi gerado na política pelo PSDB, ele foi colocado como ministro do STF pelo PMDB, é tudo da mesma turminha ali da centro-esquerda, centro-direita, aquela turma ali do centro que perdeu relevância com o Bolsonaro. Esse pessoal do PSDB, houve uma época no Brasil que era considerado a oposição à esquerda, era considerada a direita no Brasil. O que é o PSDB hoje em dia? Não é mais nada, o PSDB acabou com a história dos Teatro das Tesouras, que caiu no imaginário popular, todo mundo sabe agora do Teatro das Tesouras, né? O PSDB deixou de existir. E mais uma vez, aqui cabe aquela coisa que eu falo sempre para as pessoas, o pessoal pode achar que é tudo narrativa, é narrativa. Não, não é narrativa não. A história do Teatro das Tesouras tem evidências práticas. Olha só o comportamento do PSDB nesse tempo todo. É exatamente o que o Olavo de Carvalho falava. Ele tinha o objetivo de fazer aquela oposição que não é oposição de fato. Por que eu digo isso? Porque houve inúmeras oportunidades de se oferecer um impeachment do Lula ao longo aí desses anos todos que o Lula estava no poder, e sempre que surgia mensalão, petrolão, não sei o que lá, o PSDB era o primeiro a falar, não, deixa o Lula sangrar que a gente tira ele na próxima eleição, não vamos fazer impeachment não, deixa o Lula sangrar e coisa e tal. E aconteceu o quê? O Lula sangrava porcaria nenhuma, ganhava a eleição seguinte. Ou seja, o PSDB agia. E não foi uma vez só. Uma vez que o PSDB fizesse isso, você poderia achar que não, o cara errou, né? Pô, faz parte, né? Não deveria errar, mas às vezes as pessoas erram, né? Achou que o Lula ia sangrar, ia perder a eleição, e ok. Não, eles fizeram isso todas as vezes. Fizeram isso em 2006 com o Mensalão, fizeram isso em 2010 com o Petrolão, fizeram isso em 2014 com os escândalos da Dilma, e só tiraram a Dilma quando não foi o PSDB, tá? Foi quando o resto do Brasil foi lá e botou o pau na mesa e vamos fazer um impeachment desse troço. No final, o PSDB aderiu ao impeachment, mas assim, já estava no final da coisa. Se dependesse do PSDB, ia continuar nessa história de mantendo ali o teatrinho das tesouras, né? Então, assim, eu achava até aqui que a motivação do Alexandre de Moraes, a motivação desse pessoal do STF, né, o dedão na balança lá nas eleições, que isso aconteceu de verdade, toda essa birra contra Bolsonaro, essa tentativa de destruir Bolsonaro a qualquer custo, que isso era a tentativa de reviver o PSDB. Eles queriam destruir o Bolsonaro para trazer o PSDB de volta, né? Uma outra alternativa, que eu também já falei sobre isso, que existe essa possibilidade, embora eu também não tenha evidências disso, é a questão de algum tipo de chantagem, né? Existe essa possibilidade também. Houve uma mudança muito grande na forma como o STF encarava a prisão do Lula justamente depois da Vaza Jato. Mas se você olhar a Vaza Jato, não tem nada ali, né, que indique realmente suspeição do Sérgio Moro, não tem nada. Então, assim, que diferença faz isso, né?
Agora, pode ter havido, a diferença que pode ter havido nessa história é que teria mais coisa supostamente na Vaza Jato que não foi divulgada e que estaria sendo usado como chantagem dos membros do STF. Isso é uma possibilidade, eu mesmo já levantei essa possibilidade. A única questão nessa história é por que essas outras mensagens não vazaram ainda, né? Ah, mas o pessoal mandou destruir, não sei o que lá. Gente, para com isso, a gente está na era da internet. Nada é destruído de fato, né? E o próprio hacker lá de Araraquara, lá, ele sabia das coisas, né? Ele que fez o hackeamento lá. Por que ele nunca falou nada, né? Então, assim, não sei. Talvez essa seja outra possibilidade. Simplesmente dinheiro para o pessoal do STF. O que fez o STF mudar de ideia foi que alguém foi lá e botou um monte de grana na mão do pessoal do STF. Isso é uma possibilidade real, tá? Porque, veja, é aquilo que eu falo para vocês, a elite aristocrática socialista de Brasília estava insatisfeita com Bolsonaro, por quê? Porque Bolsonaro estava diminuindo o tamanho do Estado. Isso prejudica um monte de interesse do pessoal. Aqui, olha o cara do Fundo Verde lá, que agora está dizendo que estamos ferrados, né? Esse cara aqui que doou 1 milhão para o PT, né? Rubens Ometo, está agora desesperado porque o governo não corta gastos e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu estou usando ele aqui como um exemplo. Não sei se ele entrou nessa história de dar dinheiro para o pessoal do STF. O que eu estou querendo dizer para vocês é, existem pessoas muito ricas. Olha o Dória. Eu também não tenho nenhuma prova contra o Dória, não tem nada que eu possa acusar o Dória. Mas existem pessoas muito ricas no Brasil que tinham interesse em acabar com o Bolsonaro, né? E será que não foi isso? Será que a resposta não é muito mais simples? Não é que eles se preocupassem com o PSDB, não estavam nem aí para o PSDB no final das contas, não é que eles quisessem fazer nada, é que simplesmente eles estão recebendo dinheiro. Isso é uma possibilidade. Gente muito rica aqui no Brasil e fora do Brasil quer acabar com o Bolsonaro, né? A esquerda internacional, todo mundo sabe que existe essa esquerda internacional. Quantos milionários não estão nessa vaquinha aí para dar dinheiro para o pessoal do STF para tentar destruir Bolsonaro? Quanta grana não está entrando do Macron, do Putin, desses países aí, desses esquerdistas no mundo todo que querem derrubar Bolsonaro a qualquer custo, né? Não sei. Ou seja, eles levantaram esse troço aqui achando que isso ia colar contra Bolsonaro. Tá vendo? Bolsonaro malvadão acusando o lindíssimo, o carequíssimo da República, o inocentíssimo, o cara que consegue julgar mesmo quando ele é vítima, o Alexandre de Moraes, né? Só que isso aqui corre o risco de colar, mas colar pro outro lado, colar com o pessoal falando, pô, peraí, será que é isso? Será que foi grana no final das contas que fez isso daí? De novo, não é impossível. Muita gente teve o interesse contrariado pelo Bolsonaro. Diminuir o tamanho do Estado, né, diminui o quanto que empresários recebem. Imagina o pessoal do Odebrecht, lá da Novo Honor, né, o quanto que eles estão insatisfeitos com essa história toda, o quanto que eles queriam que isso mudasse, né? Ok, eles foram condenados, eles tiveram que devolver dinheiro para o governo e coisa e tal, mas esse pessoal tem muito dinheiro, né? Quem sabe não foi isso que aconteceu, né? Eu diria que tem uma chance diferente de zero disso realmente ter sido isso. Bolsonaro talvez matou a parada. Não tem política, não tem nada. Tem só dinheiro nessa história. Vamos ver, né?